O que que você acha que está faltando, que é importante para você? Motivação ou estímulo? Escreve aí. Vamos começar aqui entendendo primeiro a diferença. O que que é motivação e o que que é estímulo? Às vezes a gente fala assim, e ninguém me motiva, não é? Eu não consigo motivar fulano. Ninguém motiva ninguém. Motivo é uma coisa interna. Motivação é uma coisa sua. É a sua razão para fazer alguma coisa. A motivação é o motor que tem dentro de você que gera a força, não é? A energia para você fazer alguma coisa. Então, você não motiva uma pessoa, porque a motivação é da própria pessoa. Ninguém consegue te motivar, porque o motivo é seu. A gente só consegue estimular, incentivar. Porque motivação é interna e estímulo é externo. Então, eu estimulo, eu incentivo alguém. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Uma pessoa que tem uma empresa, ela resolve colocar uma academia dentro de uma empresa. Ela colocou aquela academia para estimular os funcionários, mas a motivação para ir trabalhar a motivação é interna, é de cada um. Agora, existe estímulo sem motivação? Dá para funcionar uma pessoa ser estimulada mesmo que ela não tenha um motivo? Mesmo que ela não tenha motivação, mas funciona a gente estimular alguém? Bom, alguém aqui gosta de fazer ginástica? Alguém aqui gosta de ir para academia? Eu não gosto. Eu estou procurando motivação para fazer ginástica. Eu não tenho. Então vamos pensar o seguinte: você não tem motivação, mas aí tem uma amiga sua que é professora de ginástica e ela está querendo te incentivar. Aí ela vai para sua casa, te chama todo dia, 7 horas, leva você para caminhar e para ir para academia e te ajuda nos exercícios. E aí pode acontecer o quê? Você não tinha motivação, alguém estimulou você, você foi. Pode acontecer que nesse processo você consiga encontrar uma motivação. Seu corpo começa a ficar melhor, você começa a ficar mais bonita, começa a se sentir mais cheia de vitalidade, certo? Aí sim você encontrou a sua motivação. Se a sua amiga parar de ir ou um dia ela não puder ir, você vai, porque agora você não precisa mais do incentivo. Agora você tem uma motivação. Agora vamos pensar que mesmo com aquele incentivo, você não conseguiu encontrar uma motivação para você ir. O que que vai acontecer? Vai acontecer que mesmo com incentivo você pode não ir. Ou o dia que essa amiga sua não for, você também não vai. Entende? Então, você pode empurrar alguém para fazer alguma coisa por algum tempo, sem ela ter motivo, mas você não consegue por muito tempo, entendeu? Tem pessoas que eu já vi isso, relato em muitos casais: o marido reclamando da esposa, a esposa reclamando do marido, ou outras pessoas que falam o seguinte: eu tenho que empurrar fulano, porque se eu não empurrar, ele não vai. Se eu não ficar incentivando, essa pessoa não vai. Eu não aguento mais ter que ficar botando essa pessoa para frente. O que que acontece quando você tem que empurrar alguém? Porque essa pessoa não conseguiu encontrar uma motivação. Aí ela vai ficar dependendo mesmo de que você fique o tempo todo estimulando. É cansativo. Então, se você imaginar que você tem a obrigação, que você é responsabilidade sua, ficar incentivando alguém, uma hora você cansa, porque se essa pessoa não conseguir encontrar uma motivação, ela não vai conseguir ir adiante. E tem gente que reclama o tempo todo que ela não consegue fazer as coisas porque ela não tem ninguém para incentivar. Ela não, eu não faço porque meu marido não me anima, eu não faço porque meus filhos não colaboram, eu não faço porque fulano não me elogia. Não, querido. Quando você dá esse monte de desculpa que você não faz, quando você dá esse monte de desculpa que eu não fiz, ou eu não fui, eu não realizei por causa disso, na verdade, o verdadeiro motivo é você não tem motivação. E aí você fica esperando o tempo todo que alguém fique incentivando, mas ninguém dá conta de incentivar alguém que não tenha uma motivação. Agora, é possível alguém que tenha uma motivação, mas não tenha um estímulo? É possível que essa pessoa consiga seguir adiante
sem ninguém para estimular, ou pelo contrário, com pessoas criticando, com pessoas desestimulando, ela consegue se ela tiver um motivo? Deixa eu te contar uma experiência. Eu me formei em 1980 e poucos, né? Eu tenho 30 e poucos anos de formada. Na época que eu fazia psicologia, a psicologia naquela época era mais nova do que eu era. A psicologia enquanto ciência era mais nova do que eu. Então, não existia muito respeito pela psicologia. Hoje, psicólogo trabalha em tudo quanto é lugar. Em qualquer empresa, em qualquer área, precisa de psicólogo. Naquela época, não. Naquela época, psicólogo não era uma carreira respeitada. E eu tinha um professor, que ele era escritor, né? A gente estudava matéria nos livros dele, e ele trabalhava num hospital. Só que ele trabalhava nesse hospital de graça, ele tinha que pedir pelo amor de Deus para deixar ele trabalhar, porque ele precisava desenvolver as teses dele, e ele tinha que escrever. Ele era humilhado pelos médicos, porque achava que ele estava ali de bobeira, que aquilo ali não fazia efeito nenhum para ninguém, porque a medicina, os médicos não acreditavam na psicologia. E aquele cara trabalhou meses e meses dentro daquele hospital. Ele era criticado, ele era zombado, ele não era respeitado, ele não ganhava nada por aquilo, ele não tinha incentivo nenhum, pelo contrário, eles só diminuíam ele e aquele cara estava lá. Por que que ele estava lá? Ele não tinha incentivo, mas ele tinha motivo, ele tinha motivação. Então, muitas vezes você não tem o incentivo, mas se a sua motivação for forte, você consegue ir. Agora, é possível uma pessoa perder a motivação, mesmo que a motivação seja forte, ela perder a motivação porque ela não tem um incentivo? É possível. Eu falei aqui algumas vezes a respeito de mães narcisistas. Eu conheci muitas pessoas que vieram de um relacionamento assim. Então, eram pessoas que tinham uma motivação para ser legal, para fazer tudo que a mãe queria, para dar o que ela queria, para tentar ser boazinha ou bonzinho, se for o filho, para tentar ser amado por aquela mãe. Mas a mãe narcisista não tem capacidade para amar. Essas pessoas tinham uma motivação para ser legal, para se esforçar, para se superar, para fazer tudo que podia fazer, mas não tinha estímulo nenhum. Um dia, essa motivação foi acabando e essas pessoas, para elas conseguirem sobreviver, elas tiveram que abrir mão dessa motivação e ir embora para outro país. Então, para sobreviver, elas precisavam fazer isso. Então, existem situações onde a falta de incentivo mata a motivação. Existem casais que, às vezes, o relacionamento está muito ruim, mas tem um que ele tem a motivação para fazer aquele casamento dar certo. Então, ele se empenha. É aquela mulher que se empenha, ou é o homem que se empenha, se desdobra para fazer aquilo dar certo. Ele tem uma grande motivação, ou ela tem uma grande motivação. Mas não, com o tempo, essa motivação vai morrendo, porque o outro não consegue alimentar aquele relacionamento, o outro não consegue incentivar. Agora, você pode dar incentivo para uma pessoa, mas você não consegue dar motivo para uma pessoa, mas pode ajudar uma pessoa a descobrir a motivação dela. E eu quero te dar um exemplo que é muito corriqueiro, que pode acontecer na vida de muitas pessoas que estão aqui. Talvez você conheça alguém, por exemplo, que sofre de depressão. Uma pessoa que sofre de depressão, ela perdeu a motivação. Ela não tem visão de futuro. Ela não tem desejo pelo futuro. Então, uma pessoa que não tem motivação para nada. Aí você é amigo dessa pessoa e você quer muito ajudar. Aí você vai querendo dar um incentivo. Aí você convida um monte de amigos e fala assim: não, vamos lá incentivar fulano para fulana sair. Quando você faz isso, quando você tenta fazer esse incentivo todo para alguém que está deprimido, você piora a vida dessa pessoa. Por que que você piora? Porque ela não tem motivação, o motor está desligado, ela não tem força nenhuma para fazer nada. E aí você chega com aquele entusiasmo todo, com aquela motivação toda, aquela pessoa se sente culpada, porque ela está vendo o seu empenho, ela está vendo a força que você está fazendo e ela não consegue corresponder àquela expectativa sua. Então, se você tem alguém que está deprimido, não tem motivação para viver,
Cuidado, porque o seu incentivo tem que ir devagar. O seu incentivo tem que ser aos pouquinhos. Você chama de leve, leva para fazer uma caminhada, leva para tomar um café, só você e essa pessoa, não leva para a multidão, porque o excesso do estímulo para quem está deprimido, porque perdeu a motivação total, não vai funcionar, você só vai derrubar, você só vai tirar as forças dessa pessoa. Agora, você pode ajudar essa pessoa a recuperar a motivação dela? Pode. A gente não dá para uma pessoa um motivo para viver. Você não faz com que alguém encontre uma motivação na vida, mas você consegue fazer ela resgatar uma motivação. Olha, eu passei por uma experiência fantástica uma vez. Eu trabalhava no hospital, trabalhei 5 anos num hospital com cirurgia cardíaca. Eu acompanhava pacientes no pré e pós-operatório de coração. E um dia chegou no hospital uma senhora para fazer uma cirurgia. E aí o médico foi me chamar e disse o seguinte: olha, a cirurgia dessa senhora, depois que ela saiu da consulta com ele, o médico falou assim: a cirurgia dessa senhora está marcada para essa semana, mas se eu colocar essa mulher numa mesa de operação, ela nunca mais sai de lá, porque ela vai morrer, porque ela está num estado de depressão profunda. Então, eu vou te dar uma semana para você trabalhar com ela e vou transferir a cirurgia dela para a semana que vem. Ou seja, o médico disse para mim assim: você tem uma semana para tirar uma senhora da depressão. Isso, se tem algum psicólogo aqui me escutando, você sabe que não tem jeito, né, gente? Que isso é um pedido para a ciência, que você não pode prometer isso. Mas Deus, ele criou, ele conhece, ele entende, né? Ele conhece o profundo e é ele que ajuda a gente. Eu comecei a acompanhá-la, ela não queria conversar, ela não queria contar sobre a história dela e foi difícil. Eu tinha que fazer um trabalho tipo arqueólogo. Você cava uma pedrinha, aí tira com cuidado, vai cavando outra, tira mais um pouquinho, até você começar a fazer aquele trabalho de detetive também, tentar descobrir coisas que estão ocultas. Enfim, resumindo, eu entendi que essa mulher, ela perdeu o marido alguns anos atrás e ela foi morar com a filha. A filha era divorciada, morava a filha e 2 netos dessa senhora, já jovens. Quando essa mulher foi morar na casa da filha dela com os netos, aquela família passou a ser a motivação da vida dela. Ela cozinhava, ela lavava roupa, ela arrumava a casa, ela fazia tudo com o maior amor do mundo, com o maior carinho do mundo. Aquilo deu a ela uma vontade de viver, ela recuperou o ânimo, porque ela podia cuidar daquelas pessoas que ela amava. Só que ela era uma senhora e vivia com uma filha separada, que tinha um estilo de vida que ela não concordava. Os netos dela eram 2 jovens que saíam, voltavam de madrugada, às vezes voltavam no outro dia. Ela não conseguia lidar com isso. E o tempo todo ela ficava dando conselho, aborrecida, falando que aquilo não era estilo de vida. E ela começou a pressionar tanto por causa deles viverem tão livres, que ela não concordava, que eles começaram a ter atritos. Aí os netos e a filha começou a bater de frente com ela, porque não podia entrar no ritmo dela. E aí o desentendimento foi acontecendo, ela saiu de casa e foi embora, foi para uma cidadezinha do interior, foi encontrar outros amigos, né, antigos dela. Os amigos viram que ela estava começando a ficar depressiva, tentaram incentivar, estimular, não adiantou. E essa mulher tomou uma decisão, ela tinha que fazer uma cirurgia cardíaca e ela decidiu que a cirurgia seria o jeito dela se matar. Ela sabia que ela não ia sair daquela cirurgia. Ela estava se entregando, ela queria operar porque ela queria morrer naquela cirurgia, ela não queria mais viver. Só que enquanto fui entendendo melhor o que estava acontecendo, a gente conversava quase que 2 horas por dia, durante uma semana, eu consegui fazer ela questionar aquela situação de maneira que ela mesma pudesse entender que os netos e a filha não eram contra ela,
mas as ideias dela, as imposições dela. Ela acabou entendendo que não era só os netos e a filha que vinha de encontro às ideias dela, ela ia de encontro às ideias deles. Eles não estavam aceitando o estilo um do outro, mas eles se amavam. Quando ela conseguiu compreender que ela podia ser amada pelas pessoas, independente do que ela pensava, e ela podia amar essas pessoas, independente do estilo de vida delas, ela conseguiu entender que ela não tinha sido rejeitada. O que foi rejeitado foi a imposição dela, não foi ela. Olha, quando essa mulher começou a entender isso, a pele dela começou a mudar de cor, os olhos dela começaram a brilhar de novo, enfim. Essa mulher foi para a sala de cirurgia e ela saiu muito bem, a recuperação dela foi muito rápida. E eu via ela no corredor, passando de braço dado, ela com a filha dela, toda orgulhosa, porque a filha passou todo o tempo no hospital junto com ela. Então, você não pode construir uma motivação para uma pessoa. Você não pode fabricar uma motivação para alguém, mas você pode ajudar uma pessoa a encontrar a motivação que podia estar perdido dentro dela. Porque a motivação, ela salva a vida da gente. A recuperação da motivação dessa mulher salvou a vida dela. Motivação salva. Viktor Frankl, ele é o fundador da logoterapia. Viktor Frankl é um médico, psiquiatra, e ele foi sobrevivente dos campos de concentração nazista, e ele conta uma experiência muito fantástica. Ele viu a mãe morrer, o pai morrer, a irmã morrer, todos no campo de concentração. Ele viu várias pessoas morrendo nesse campo de concentração. E ele diz que ele só conseguiu sobreviver porque ele tinha uma grande e forte motivação. Ele queria sair dali vivo porque ele tinha um propósito na vida. E ele sabia que esse propósito tinha mantido ele vivo. E ele contava que ele viu várias pessoas morrendo simplesmente porque elas perderam totalmente a motivação. As pessoas podiam incentivar elas a levantarem e a reagirem, e elas não reagiam. Elas ficaram inertes, mesmo indiferente e imóveis, indiferente à fome, indiferente à ameaça dos nazistas. Não importava o que faziam com essas pessoas. Elas simplesmente desistiram e morreram por se entregar, certo? Então, a motivação, se você perde a motivação, você perde a vontade de viver. Ela é tão importante que pessoas conseguem abrir mão da vida para defender a motivação. Quando uma pessoa tem uma grande motivação e tentam arrancar essa motivação dela, ela pode desistir de viver porque ela não encontra motivo para continuar vivendo se ela não puder defender o motivo dela. Eu vou te contar a história, se você não conhece, vai na Bíblia que você vai descobrir. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 rapazes que foram exilados de Jerusalém. Esses homens, Nabucodonosor era o rei de onde eles eram, da nação onde eles estavam exilados, e fizeram um decreto de que todo mundo tinha que se render a uma estátua que eles fizeram do rei Nabucodonosor. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego eram muito fiéis a Deus. A fé que eles tinham em Deus era a grande motivação da vida deles. Um dia fizeram uma reunião do povo todo diante daquelas estátuas e obrigaram todo mundo a se render. Aqueles que não se ajoelhasse, se prostrasse diante da estátua, seria jogado numa fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego ficou em pé. Os 3 ficaram em pé enquanto todo o povo se prostrou. O que aconteceu? Tiveram que jogar ele na fornalha. Só que o rei gostava muito deles, mas o rei tinha assinado o decreto. Não teve jeito. Jogaram os 3 na fornalha. Aumentaram o fogo da fornalha 7 vezes mais. Os soldados que levaram eles, esses soldados morreram na porta da fornalha. Tamanho era o calor.
Só que quem via de fora olhava e via os 3 homens andando junto com um quarto homem. Jesus estava lá dentro daquela fornalha, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que eu quero deixar frisado aqui é que eles, se tivessem que renunciar à motivação da vida deles, que era a fé, eles preferiram renunciar à vida, porque não dava para viver se tivesse que renunciar à fé. Aí talvez você possa pensar assim: bom, mas isso aí é no Velho Testamento, são histórias do Velho Testamento. Há algum tempo atrás, eu ouvi o testemunho de um homem que veio ele era missionário numa cidade na China que era estritamente proibido de falar do evangelho. Ele e um amigo dele testemunharam essa cena. Uma família inteira se rendeu a Jesus. Descobriram, levaram essa família para uma praça pública e lá exigiram que o marido, o pai de família, aquele homem, abrisse mão publicamente, renunciasse publicamente à fé em Jesus Cristo, senão ele morreria. Esse homem preferiu morrer do que renunciar à fé. Ele disse: se eu renunciar à minha fé, eu renuncio à razão da minha vida. Então eu prefiro renunciar à vida do que, porque senão não tenho razão para viver mais. Mataram aquele homem perto da esposa dele e dos 5 filhos dela. Só que disseram para a mulher: você vai ter que renunciar agora. E não é porque eu vou matar você primeiro. Eles iam matar primeiro os filhos dela. E aí, essa mulher disse: assim como meu marido, eu não vou renunciar à minha fé. Olha, o filho mais velho tinha 12 anos e o mais novo tinha 5. Eles atiraram na cabeça do mais velho. E aquela mãe teve que ver os 3 filhos morrerem. O de 12 e os outros 2 abaixo dele. Quando chegou no filhinho de 5 anos, a dor do coração dessa mulher já estava num estado insuportável. Ela se prostrou no chão, abraçou nas pernas do garotinho, e o menininho de 5 anos levantou o rosto da mãe e disse: mãe, não chora não. Não chora não, porque daqui a pouquinho nós vamos estar todos juntos de novo, lá na glória, com o nosso Salvador. Morreram todos, a família toda, porque eles não renunciaram à motivação da vida deles. Martin Luther King, ele fala uma frase assim: se você não encontrou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou a razão para viver. A gente precisa de encontrar um motivo, um verdadeiro motivo para viver. E esse motivo, ele precisa valer até a sua vida. Quando a gente tem um motivo para viver, nada pode ser mais forte o suficiente para derrubar, para amedrontar, para atemorizar a gente. Olha, às vezes a gente pergunta, enquanto estava pensando nessa mensagem, eu fiquei pensando assim: e quando uma pessoa perde a motivação, perde o estímulo, perde tudo, e existe possibilidade de restaurar isso? Olha, eu disse agora que se a gente tiver um grande motivo, esse grande motivo consegue fazer a gente viver de novo. Mas eu conheci um casal que perdeu o estímulo e perdeu o motivo. Eu fui uma vez no interior de São Paulo ministrar numa igreja que eu já tinha ministrado 9 anos atrás. E aí eu conheci, no final, um casal me procurou e disse: olha, Elizabeth, a gente te conheceu há 9 anos atrás. Há 9 anos atrás a gente chegou aqui, os 2, a gente não falava um com o outro, todo mundo incentivou a gente a não desistir do casamento, não havia mais estímulo. Ele não se importava comigo, meu marido, eu não me importava com ele. E a gente perdeu completamente a motivação, a gente estava se divorciando. Só que o advogado do casal disse para eles o seguinte: eu só vou continuar com o processo de divórcio se vocês forem só esse dia, nesse culto, assistir uma mensagem. E esse casal foi por imposição daquele advogado, só para poder levar adiante o processo de divórcio. Só que quando terminou a mensagem, um estava num canto do banco, o outro no outro canto. Quando eles saíram dali, algo tremendo aconteceu.
e não me lembro nem que palavra foi, e também não importa, não foi nem o poder daquela palavra, foi o poder do Espírito Santo que pegou aquela palavra e fez um efeito dentro daqueles dois, de uma tal maneira que eles saíram ali dispostos a começar de novo. E eles disseram para mim que aqueles 8 anos, que aqueles 9 anos de casamento que eles tinham, depois dessa restauração, foi muito melhor do que os anos anteriores de casado. Então, isso mostra para gente que Jesus pode restaurar estímulos e restaurar motivos. Ele consegue fazer com que renasça aquilo que já morreu completamente. Então, se uma pessoa pode dizer assim, não tenho mais estímulo não, de ninguém, ninguém me estimula, eu também não tenho motivação, existe um gerador, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus consegue restaurar aquilo que aparentemente estava morto. E hoje, querido, o que eu quero colocar para vocês é que nós estamos passando por um período muito difícil. Nós estamos passando por um período que ele pode ser uma grande oportunidade ou pode ser uma grande armadilha. Porque há alguns anos da nossa vida, já tem um bom tempo da história, que a gente vem sendo estimulado a construir motivações baseado em coisas perecíveis. A nossa motivação tem sido em função de miragem. Sabe o que é miragem? É quando a pessoa está no deserto e ela vê um oásis de repente, quando ela vai chegando perto, não tem um oásis, era só uma imagem, é como se fosse uma fumaça que sumiu. E a gente vem sendo estimulado por propaganda, por um movimento da vida, a apostar em miragens, em coisas que vão acabar, coisas que são perecíveis, coisas que quando você chega perto dela, você conquista, pega na mão e a sensação de vazio não sai de dentro de você, ela não preenche. Eu me lembro que eu conheci um casal que os 2 anos que eles namoraram e mais 5 anos de casado, eles tinham uma motivação enorme, os dois juntos. A motivação deles, desde que eles se conheceram e descobriram que eles queriam viver juntos, que eles queriam se casar, eles tinham uma motivação em comum, construir a casa dos sonhos deles. Olha, eles não viajavam, eles não iam para restaurante, mas eles tinham uma alegria tão grande de estar junto, porque eles tinham uma motivação de construir uma casa que era de conto de fadas. Eles casaram, a mulher contava para mim que quando eles saíam cada um do seu trabalho, eles chegavam em casa e ficava doido para um encontrar com o outro. Eles já tinham 4 anos e pouco de casado e eles viviam como se fossem namorados, porque eles tinham uma motivação enorme para poder, cada dinheiro que eles economizavam, eles iam lá, construíam mais uma coisa que eles queriam, enfim, eles construíram a casa dos sonhos, eles se casaram e 2 anos depois, a grande briga é para ver com quem ia ficar a casa, porque eles estavam se divorciando. Eles construíram a casa e depois esvaziou. Era uma miragem. Quando a sua motivação ela está em coisas perecíveis, na hora que você põe a mão naquilo, aquilo se desfaz completamente e o vazio continua dentro de você. A gente tem que tem que avaliar dentro da gente para você saber aonde você está apostando a sua vida. Qual é a motivação que tem mantido você de pé? Porque se essa motivação for uma coisa perecível, se essa motivação não for algo real, a hora que você chegar, você vai se sentir frustrado por você ter dado a sua vida por algo que não tem valor. A gente precisa reavaliar onde estão os nossos motivos. Efésios 4, Paulo diz uma coisa para a gente: rogo-vos eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que você foi chamado. Nós fomos chamados para algo. A grande motivação da nossa vida precisa estar dentro da vocação pelo qual nós fomos chamados. E sabe o que Paulo continua falando? Ele diz que para que vocês não sejam meninos inconstantes, levados em roda por
todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, segue em amor e em verdade, cresçam em tudo naquele que é cabeça, que é o Cristo. Se a gente não tiver a nossa motivação em Deus, nós ficaremos inconstantes. E aí qualquer vento de doutrina vai nos derrubar, porque a gente não vai ter raiz. Nossa motivação tem que ter uma raiz profunda, e essa raiz profunda se chama Jesus Cristo. E se a gente não ficar muito ligado, se a gente não tiver fortalecido com uma motivação que ninguém vai poder derrubar, se a gente não tiver essa motivação, a gente cai. E aí a gente vai ficar tão enfraquecido, tão sem alguma coisa para pegar, que daqui a pouco vão chegar e vão oferecer uma migalha, e as pessoas que ficaram naquele vazio vão aceitar essa migalha e vai aceitar de bom grado essa migalha. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Porque o que Deus tem para nós é especial. Mateus 16, 25 diz o seguinte: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por amor a mim, a Jesus, vai achá-la. Jesus é aquele pelo qual vale a pena você dar a sua vida. Porque com ele a gente ultrapassa essa vida. Com ele a gente vai para a vida eterna, porque Jesus é o único e verdadeiro motivador. Não quer dizer que você não possa trabalhar, não quer dizer que você não possa ter sonhos, não quer dizer que você não possa ter projetos, mas se você entender que o seu projeto, o seu sonho está aliançado com Jesus, aí sim, querido, esse motivo vai se sustentar. Porque Jesus, ele não chamou todo mundo para pregar o evangelho, não. Ele chamou uns para ser médico, para ser engenheiro, para ser advogado. Ele tem função diferente para todas as pessoas. Mas você tem que estar cada um na sua função sabendo. Você está ali para a glória e para a honra daquele que te colocou ali. Então, a gente precisa honrar quem nos colocou. Isso é você ter a motivação certa. E se a gente tiver essa motivação certa, a gente vai poder falar o que está escrito lá em Romanos 8. E lá está escrito, Paulo diz o seguinte: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso a gente vai dizer quando a gente conseguir manter esse verdadeiro propósito na vida. Hoje, querida, eu estou aqui para incentivar você e a mim mesma, para a gente manter, construir, fazer nascer dentro de nós essa motivação. Eu não posso dar um motivo para você, mas eu gostaria de incentivar você a buscar o motivo no lugar certo. Porque se você buscar o motivo no lugar certo, não vai ser nem a morte que vai conseguir nos derrubar e nos tirar do caminho que vai nos transportar para outra vida quando essa aqui finalizar. Ok, gente? Que Deus abençoe você. Que a paz do Senhor esteja com cada um de você. Que o amor de Jesus, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a unção de Deus esteja sobre a sua vida e fortaleça você todos os dias, para que você não perca o foco desse verdadeiro motivo que é Jesus.